que estão aí passando por essas dificuldades. E aí eu vou pedir ao irmão Silas que ore com a gente nesse momento, pedindo a Deus misericórdia por esse momento que essas pessoas estão passando por dificuldade e que mais pessoas não venham a perder suas vidas, porque as promessas de chuva são grandes ainda aqui para Recife. Pai maravilhoso, bendito Deus, vamos te pedir hoje, Senhor, te agradecer, amado Pai, por estarmos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra, mas humildemente te pedir, Senhor, pedir pela Tua misericórdia, amado Deus, pelo consolo, Senhor, de queda de barreiras, vidas perdidas, Senhor, eterno Deus, que possamos enxergar, Senhor, eterno Deus, que muitas vezes que a água que entra em nossas casas é muito inferior a tantas e tantas pessoas que perderam não só os móveis de casa, mas também vidas, amado Pai. Que Tu possa dar o consolo, Senhor, eterno Deus, e não é te pedindo, amado Pai, a restituição, mas que Tu nos conceda, Senhor eterno, saúde, para que possamos conseguir, através da Tua graça, amado Pai, tudo novamente, e que possamos, amado Deus, orar para que toque nos corações daqueles que fazem, Senhor, os governos das cidades, para que isso não volte a acontecer, amado Deus. É em nome do Teu Filho Jesus que te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Passamos a palavra ao pastor Abel para dar continuidade, né, aos livros históricos. Aí, a palavra é sua, pastor. Pronto. Boa tarde, irmãos. Parece que as coisas aí estão bem difíceis, né? Chovendo bastante aí, né? E não está chovendo tanto, não, mas uma garoazinha, mas o frio está grande aqui. O relógio está marcando aí, a celular está marcando 21 graus, a temperatura do momento, né? Por mais de noite esfria mais um pouquinho. Mas vamos dar continuidade. A gente estava estudando o livro de Reis, né? Semana passada a gente terminou a história de Elias e Eliseu. Tá? Então, a gente continua a partir daqui, né? Então, o que acontece? Com o tempo, devido aos pecados do Reino do Norte, a idolatria, toda aquela situação em que o Reino do Norte acabou se envolvendo, o resultado foi o Reino do Norte foi levado ao cativeiro, né? Sofreu esse castigo da parte de Deus, né? No capítulo 17, segundo livro de Reis, ele vai trazer aí algumas causas, né? Como, por exemplo, eles andaram de acordo com as nações pagãs, a idolatria, não ligaram para a advertência dos profetas. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aí em 2 Reis 17, vamos ler os versículos do 8 ao 14. Então, vou pegar minha Bíblia aqui. A gente... Segunda Reis, capítulo 17. A partir do versículo 8. Andar nos estatutos das nações que o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azera em todas as colinas mais elevadas, debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Cometeram ações perversas para provocar no Senhor a ira. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam essas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltem dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos, os meus estatutos.
segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhe enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Veja que o povo de Israel ele teve várias oportunidades para o arrependimento e também para a restauração. Né? Nós estamos falando aqui do Reino do Norte. O Reino de Judá ainda vai sobreviver aí, acho que 2 séculos, né? Até que ele também tenha um destino semelhante. Né? Obviamente, o Reino do Norte ele vai ser completamente disperso, as 10 tribos do norte. Né? De acordo com o caminho que a nação seguiu, insistiram e persistiram na prática do pecado, conforme as nações pagãs, principalmente na questão da idolatria. Lembre que nós falamos que a idolatria era algo muito atrativo à nação de Israel como um todo. Eles sempre, a questão da terra, a questão da agricultura, eles sempre tinham esse pensamento de que, olha, o Deus da terra, a gente precisa adorar o Deus da terra, aquela localidade, para que eles pudessem ter ali a bênção daquela divindade e terem prosperidade na terra. Então, era muito tentador por parte da idolatria mesmo, né? Aquela questão. Então, eles persistiram nisso aí. Isso era um pecado constante. Israel, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul. Mas o Reino do Norte era muito mais evidente. Tanto é que os profetas que vão aparecer em maior evidência aparecem no Reino do Norte pregando com relação ao Reino do Norte. Os profetas do Reino do Sul vão ter mais evidência depois do exílio do Reino do Norte. Né? Então, Isaías, Jeremias, que eles vão aparecer depois disso aí. Até esse período aí, há uma concentração no Reino do Norte para que o povo pudesse ter uma mudança. Elias aparece dentro desse contexto de adoração a Baal, e ele insiste, né, em quebrar essa idolatria. Durante um certo tempo ele consegue, mas é uma coisa que estava tão enraizada no povo, que mesmo que isso ele conseguisse uma vitória naquele momento, como ele conseguiu algumas vitórias, o pecado estava entranhado, estava dentro das entranhas daquela nação, e não tinha mais alternativa. Né? Eles não ouviram os profetas, não fizeram pouco caso das advertências que foram feitas àquela nação, vocês foram teimosos ao extremo, até que chegou um ponto que não havia outra alternativa da parte de Deus do que senão enviá-los para o exílio. Tá? E aí Israel vai ser deportado, né, pela Assíria. Tá? E aí há uma coisa que precisa ficar claro, né? Não confunda com Síria. A Síria era uma nação que tinha como capital Nínive. Síria era uma outra nação que tinha como capital Damasco. A Assíria ela vai ser completamente destruída na Batalha de Carquemes, que vai acontecer posteriormente entre o exército sírio e o exército babilônico, né? Aquela batalha ali em que o Egito chega para auxiliar a Assíria, mas não consegue, e ali a Síria ela é completamente dizimada. A Síria, ela permanece tempos depois, mas a Síria ela vai até aí. Então, a Assíria vence Israel, derrota completamente Israel, e aí leva o povo de Israel cativo. Só que aqui há uma política de deportação diferente, né? Então, por exemplo, como o rei babilônico, eles deportavam, eles tiravam ou tiraram dos judeus, período posterior, os melhores da terra, né? E levaram para a Babilônia. Então, permaneceu ali na terra os mais pobres, pessoas sem muita influência, tal. Mas a grande elite judaica é levada à Babilônia. Tá? Essa era a política dos babilônios. A política assíria era completamente diferente. O que eles faziam? Eles dominavam algumas regiões, e aí eles pegavam pessoas de cada região e espalhavam entre as regiões
que eram dominados. Então, ele pegava o povo israelita e levava para outro local, pessoas de outro local levavam para o território israelita e fazia essa misturada toda, essa confusão toda. Por quê? Porque na ideia do povo assírio, eles entendiam que fazendo essa mistura aí, ele quebraria a identidade da nação, do povo como nação, o que facilitaria, obviamente, o domínio e também impediria ali, posteriormente, revoltas posteriores, né? Porque não haveria essa união orgânica da nação em si, é, na verdade, um povo bastante misturado. E é por isso que o Reino do Norte ele se perde completamente como nação. Tá? Então, a partir daqui, já é impossível se falar de Israel, essas 10 tribos do norte. Tá? As 10 tribos do norte elas são dispersas e se perdem completamente a partir daqui. Tá? Houve até algumas seitas aí que disseram que o Reino do Norte ele deu origem aos ingleses e tal, mas isso não tem nada a ver. Isso não procede, tá? O que acontece é que o Reino do Norte se perdeu mesmo, ele foi completamente espalhado. E aí, misturando com outros povos, então se acabou como identidade, ficando somente agora o Reino do Sul, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As outras duas tribos que sobraram. As outras 10 se espalham completamente, tá? Aí o que acontece? Se você pegar ainda no capítulo 17, e aí abrindo o versículo 24, você vai ter uma ideia de como essa política de deportação, o que vai acontecer ali em Israel. No 17, versículo 24, diz assim: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Veja, habitantes de vários locais do mundo conhecido passaram a se misturar ali dentro de Samaria. Tá? A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Eles tiraram os samaritanos, ou o reino do norte dali, e colocou aquele povo lá. Tá? Só que eles não temiam ao Deus de Israel, né? Então o Senhor mandou para o meio deles leões que mataram alguns do povo. E por isso disseram ao rei: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. Perceba a mentalidade daquela época do Deus do local, o Deus da terra. E por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então, o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá e fique morando lá e lhe ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel. E eles ensinavam como deviam temer ao Senhor. Veja o que é feito aí, né? Eles fazem aquela mistura e por alguma coincidência, ou talvez pelo amor de Deus mesmo, começa a ter alguns incidentes com os leões começam a atacar o pessoal daquela terra. Eles passam a entender que o novo grupo que estava ali não sabia como servir o Deus daquele local. Por isso, eles deveriam trazer outras divindades, aliás, os sacerdotes de Israel, para ensinar o povo como é que se deveria adorar o Deus daquela terra. Perceba a mentalidade de um Deus da terra. Tá? E aí, é nessa confusão de gente que você vai ter origem os samaritanos. Né? É o que diz o versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que moravam e os puseram no santuário dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os babilônios fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azim, os aveus fizeram Nibás e Tartak,
os Sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deus de Sefaim. Mas adoravam também o Senhor, ou seja, sincretismo religioso. Eles adoravam as divindades que eles traziam das suas terras, mas aqui também eles adoravam ao Senhor, porque eles entendiam que ele era o Senhor da terra. É a mesma mentalidade que os hebreus, os israelitas tiveram quando chegaram em Canaã. Vamos adorar Yahvé, mas precisamos também adorar o Deus da terra para sermos abençoados na terra. E aí, esse povo ele também trabalha com essa mesma mentalidade. Nós vamos continuar adorando nossos deuses lá de trás, mas vamos também adorar o Deus de Canaã. Constituíram como sacerdotes lugares altos, são os tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários altos. E eles adoraram o Senhor ao mesmo tempo que serviam seus próprios deuses. E o costume das nações, até meio dos quais tinham eles sido trazidos. Até o dia de hoje falem segundo os antigos costumes. Não teme ao Senhor, não faz segundo seus estatutos, seu juízo, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então perceba que essa mistura de gente, de vários povos do mundo, e várias culturas e várias mensalidades, vai dar origem ao povo que ficou conhecido como samaritano. Então a gente começa a perceber aí o porquê que os samaritanos eles não se davam com os judeus. Tá? Isso vai ficar um pouco mais claro lá em Neemias. Mas a gênese desse conflito começa aqui. Tá? Eles passaram a se tornar um povo que não era um povo legitimamente israelita. Era uma mistura de povos diferentes dentro daquela mesma nação. E assim, a partir desse momento, a partir desse evento, o termo Israel, ele passa a significar daqui para frente como sendo Judá e Benjamim, ou o Reino do Sul. Então, até aqui, a gente entenderia Israel como o Reino do Norte. A partir daqui, que o Reino do Norte ele é destruído, nós vamos entender Israel como Judá e Benjamim. Então, na tribo de Judá, ou melhor, no Reino de Judá, o Reino do Sul, você vai ainda ter uma continuação de reis durante um intervalo de tempo um pouco maior. Só que lá o que acontece? Há um equilíbrio, né? Uma hora você tem um rei bom, outra hora você tem um rei ruim. Uma hora você tem um rei muito bom como Ezequias, mas seu filho Manassés foi um rei terrível. Aí depois você tem um rei bom, Josias. Já o seu filho Amon não era. E aí você vai tendo essa alternância de reis bons e reis maus durante esse intervalo de tempo. Aliás, Amon não, né? Você tem Jeconias e Zedequias como filhos de Josias, né? Então, aí começa o reinado de Ezequias. Ezequias, ele já entra nesse reinado dentro de um conflito internacional. O reino do norte, que serviria ali talvez de muralha para os conflitos com os povos do norte, né? Ele já não existe mais. Então, Ezequias passa a ser o próximo povo a ser conquistado pela Assíria. Então, quando a Assíria derrota Israel, quem vem agora no radar é o povo de Judá. Eles agora são os próximos a entrar em conflito com eles. E aí, o exército assírio vem, e com Senaqueribe, né, eles vêm para invadir Judá, e aí você tem toda aquela discussão, né, com relação à afronta do exército contra o povo judeu. E aí é interessante que eles dizem de uma maneira muito clara, né, que o povo de Judá não deveriam estar confiando em Ezequias nem no Deus deles, né, porque nem o Deus dos povos antigos haviam livrado, né, da Assíria. E aí, obviamente, de certa forma, ele está fazendo referência ao próprio Deus de Israel, que é também o Deus dos judeus. Né? Quer dizer, isso de uma maneira, vamos dizer assim, mais genérica. Obviamente, o Reino do Norte pecou muito na idolatria, mas o Reino do Sul
tinha esse apego maior, e a depender do rei, como no caso de Ezequias, por exemplo, você tinha um rei que levava o povo a adorar a Yahvé de uma maneira mais intensa. Então, aí ele faz esse desafio, faz essa afronta, e é uma afronta contra o próprio Deus, e aí Ezequias, sabiamente, né, ele leva toda aquela dificuldade, não traz para si, e vai levar na casa do Senhor, e coloca ali diante de Deus. Né? E o profeta Isaías chama ele e diz, olha, Deus vai trazer um livramento para a nação. Deus vai encaminhar o livramento, e de fato acontece. Nesse intervalo de tempo, o povo de Judá é liberto, o Senaqueribe, ele volta para a sua terra, e lá na sua terra, ele é assassinado pelos seus próprios filhos. Tá? E aí Judá se vê livre desse conflito, e vai se ver livre ainda durante um bom tempo, né? Posteriormente, a Síria vai ser destruída. Né? E passa-se esse tempo, né? Ezequias tem uma doença de saúde, ele recebe de Isaías a mensagem de que vai morrer, e aí nesse intervalo de tempo ele ora, ele pede a Deus uma ajuda, né? Para livrar daquela situação, e Deus lhe dá mais 15 anos de vida, né? E a grande questão que a gente se pergunta é se realmente foi bom ter esses 15 anos de vida, porque durante esses 15 anos, Ezequias produz Manassés. Né? E Manassés foi talvez o pior rei que os judeus tiveram. Né? Um rei que reinou muitos anos, mais de 50 anos, mas foi um rei terrível. Um rei que levou os pecados da nação de Israel ao extremo. Maldade, crueldade, idolatria, tudo que você puder imaginar, Manassés ele cometeu como pecado. Então, a grande questão fica entre se de fato foi bom ou não ter levado esses 15 anos a mais de vida. Tá? Então, Ezequias morre, entra Manassés, tem toda essa dificuldade. Depois de Manassés, vem Josias. Josias foi o último bom rei de Israel, do Reino do Sul, né? O último bom rei. Dali para frente você vai ter uma sequência de reis ruins. Né? Jeremias ele fala também de maneira muito positiva de Josias. E Josias ele é um rei que se apega à fé em Yahvé de uma maneira mais intensa. Então ele começa a fazer algumas reformas, e aí durante aquele de reforma do templo em si, é achado o livro da aliança, o livro da lei, né? Ele pega aquele livro, lê aquele livro, e aí ele percebe que o quão distante estava a nação daquela realidade. Então, eles se humilham, ele rasga suas vestes e vai consultar uma profetisa para, em nome do Senhor, falar o que poderia ser feito, né? Ou a condição do povo de Judá. Mas Deus promete que no tempo do rei Josias eles não seriam castigados. Tá? E aí acontece o evento da morte do rei Josias. E aqui é um ponto interessante de a gente entender como é que essas coisas acontecem. Né? Lembra que eu falei que a Síria era a potência que estava ali dominando o mundo daquela época. Tá? E aí, uma outra potência mundial começa a surgir. Quem sabe qual seria ela? Ninguém? Os babilônios. Os babilônios começam a surgir como nação poderosa, bélica, também naquele momento. E aí, obviamente, vai começar a existir um confronto entre Babilônia e a Síria. E aí, o que acontece? O Egito, ele vem para auxiliar a Síria nesse confronto. Eles tinham uma ligação, eles eram povos aliados, e eles viriam ali para derrotar os babilônios. Tá? E aí o que acontece? Josias, ele entende o seguinte: qual é a minha maior ameaça hoje? A Síria. Ela foi
a Assíria destruiu Israel, a Assíria esteve próximo de destruir Jerusalém, Judá, né, de um modo geral, se não fosse o livramento de Deus. E a Síria sempre foi um povo que a gente tem muito medo. Então, se é para a gente se ligar a alguém, vamos nos ligar aos babilônios contra o povo assírio. Então, o que acontece? Quando o faraó Neco do Egito ele passa por aquelas regiões para auxiliar o exército assírio, Josias entende, eu não vou deixar, eu vou guerrear contra o Egito para que eles não vá em auxílio contra os babilônios. Então, provavelmente ele conseguiu retardar bastante esse auxílio, que facilitou possivelmente uma vitória dos babilônios, tá? Mas ele perde a guerra e Judá passa a ser o reino vassalo do Egito durante um pequeno intervalo de tempo, é verdade, mas acontece. E a batalha entre Egito e Assíria contra os babilônios é uma batalha muito sangrenta, em que a Assíria é totalmente dizimada e o Egito sai cantando vitória e a Babilônia sai cantando vitória. Estudiosos entendem que houve ali talvez um impacto técnico, né? Mas com a leve vantagem para os babilônios. Tanto é que o Israel ele passa a se tornar dominado pelo Egito, mas é durante um pouquíssimo tempo. Depois ele passa a ser um povo vassalo aos babilônios. Né? Só que aí, o que acontece? Também o mesmo caminho que Israel caminhou, o reino do norte, o reino do sul também vai caminhar. Então, a ira do Senhor se acende contra Jerusalém, a ponto de Deus rejeitar completamente a presença do povo. E a causa espiritual. Por que o reino do sul foi derrotado ou foi levado no cativeiro babilônico? Porque eles se distanciaram do Senhor, eles passaram também a cometer os mesmos pecados que o reino do norte cometeu. Só que a causa humana foi a traição, entre aspas, de Zedequias. Né? Zedequias, ele estava ali, era vassalo ao reino da Babilônia, só que ele resolve se revoltar contra a Babilônia, mas só que essa revolta não dá muito certo, e aí a Babilônia vem e destrói completamente o reino do sul. Tá? Mas o livro de Reis, ele termina com a nota de esperança, está lá no capítulo 25, lá no versículo 27. Diz assim: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano que começou a reinar, libertou do cárcere de Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro. E Joaquim passou com ele na presença dele todos os dias da sua vida. Da parte do rei, e foi dar a subsistência vitalícia, uma pensão diária todos os dias da sua vida. Quer dizer, o livro de Reis, ou melhor, a história deuteronomística, né, que é o que a gente está abordando até agora, lá de Josué até 2ª Reis, ela termina com essa nota de esperança, né, de que o descendente de Davi, o Joaquim, ele é libertado da sua prisão e começa a ter ali um status de privilégio durante o rei. E aqui acaba o livro de Reis. Provavelmente também deve ter sido o último momento que a pessoa que escreveu o livro ele presenciou da história ali, né? Então ela termina nesse aspecto aí, tá? Alguma pergunta com relação à história deuteronomística? Não? Vamos passar adiante. Então aí, né? Ô pastor, Oi. assim, uma pergunta assim, a partir de agora a gente vai ouvir muito falando sobre o povo de Israel, né? Porque assim, só a tribo de Judá e Benjamim, num caso aí unificou, ficou como agora a gente vai conversar como se essas duas nações fossem Israel, é isso? Perfeito. Na época de Jesus, por exemplo, não existia a tribo de Levi, a tribo de Efraim. Não.
que você vai ter ali, no caso de Levi você tinha remanescente, porque a tribo de Levi não tinha uma terra, especificamente, né? Mas as outras tribos do norte, elas não existem mais. A partir do evento da destruição do reino do norte pela Assíria, acabou-se. Você não vai ter essas 10 tribos do norte. E você vai ter agora, dali para frente, são 2 tribos do reino do sul. Judá e Benjamim. Acabou-se. Tá? Você não tem mais. O que você vai ter, por exemplo, são pessoas esporádicas que vão aparecer ali na história, tá, que eram daquelas tribos, mas a tribo mesmo em si ela não existe mais. Ela se perdeu como nação. Tá bom? Livro de Crônicas. Livro de Crônicas também é um livro de autoria desconhecida, mas no qual a tradição judaica atribui a Esdras, né? Seria Esdras o autor do livro de Crônicas. É possível, é provável. Ele era um líder do povo, ele tinha uma preocupação com as questões que são abordadas no livro de Crônicas, como a questão do sacerdócio, a questão do templo, a pureza étnica na nação. Então, há muitas semelhanças entre o autor de Crônicas e o profeta mesmo, Esdras. Então, há uma grande possibilidade, sim, de fato, que o autor de Crônicas tenha sido o próprio Esdras. Tá? A data do livro, 520 a, no máximo, 400 a.C., ou seja, aquele período ali do retorno do exílio até o profeta Malaquias, onde há aquele silêncio da parte de Deus. Não há mais profecias até a vinda de Cristo, ou João Batista. Né? E o propósito do livro? Orientar a restauração do reino depois do exílio, enfatizando principalmente a unidade de Israel, o rei, o templo, as bênçãos e as maldições também. Então, o povo de Israel estava voltando do exílio e agora eles precisavam se restabelecer as bases da sua nação. E quais eram as bases da nação de Israel? A fé em Yahvé, fé no Deus de Israel, tá? Mas também a questão do templo, a questão da lei, entendendo que a guarda da lei produziria bênçãos às nações, bem como também o não guardar a lei produziria também maldições contra a nação de Israel. Então, isso eles também precisavam ter em mente. Tá? Então, esse era o propósito principal do livro. E algumas verdades fundamentais você vai encontrar no livro. O povo de Deus tem como base os reinos unidos de Davi e Salomão, o modelo para buscar as bênçãos divinas. Então, Davi e Salomão serão os reis modelo, perfeitos, das quais o povo de Israel deveria se espelhar como nação para poder ser abençoado por Deus. Também partindo da ideia que foi o reinado de Davi e Salomão, que Israel ele se torna uma nação, ou ele era uma nação unida, né? Ainda não havia tido a divisão. O destino de cada geração tinha como base a fidelidade aos ideais de Deus quanto à monarquia, o templo e a unidade do povo. Perceba que Crônicas, o livro de Crônicas, ou a história do cronista, né, de um modo geral, ela vai enfatizar fortemente essa questão da monarquia davídica, o templo e essa unidade do povo. Tanto é que aqui é um diferencial. Enquanto no livro de Reis a gente vai chamar Reino do Norte e Reino do Sul, para o autor de Crônicas não existe isso. O que existe é Israel. E aqueles que saíram de Israel, Reino do Norte, eles não são mais parte de Israel. O Israel permanece em Davi. Tanto é que o livro de Crônicas ele não conta a história do Reino do Norte, tá? A não ser quando essa história ela encaixa-se diretamente com o Reino do Sul. O Reino do Norte fica totalmente esquecido. O cronista ele não vai abordar os eventos ocorridos no Reino do Norte. Então, você não vai ter a história de Elias, você não vai ter a história de Eliseu, você não vai ter a história de grandes profetas do Reino do Norte, você não vai ter a história dos reis do Reino do Norte, a não ser quando essa história está diretamente ligada ao Reino do Sul. A preocupação do cronista é com o Reino do Sul, a qual ele chama de Israel. Tá?
O Israel, para ele, permanece sendo o Reino do Sul, e não o Reino do Norte. Como o livro de Reis separa, né? Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Para o cronista, não. O Reino do Sul é Judá, e os outros que saíram são o povo rebelde. Tá? As gerações futuras do povo de Deus deveriam aprender, por meio da história, as prioridades e os padrões de fidelidade esperados. Eles precisavam ver, e durante toda a história, quando a nação se voltava ao Senhor, era abençoada, e quando ela se voltava aos seus deuses, a idolatria, qualquer outra coisa, ela era amaldiçoada. Então, e a cristologia? Como é que se apresenta dentro do livro de Crônicas? Então, a genealogia você tem lá no primeiro livro de Crônicas, né? Os primeiros 10 capítulos, se eu não me engano, ou 9 capítulos, você tem lá só a genealogia. Vez por outra aparece um intervalozinho de história ali, porque algum daqueles personagens fez algo interessante, aí registra ali rapidamente. Como, por exemplo, a oração de Jabes, né? Está lá, se não me engano, em 1 Crônicas, capítulo 4. Mas a história, de um modo geral, esses 10 é só genealogia, entre 10 primeiros capítulos, tá? Ou 9 primeiros capítulos. E a ideia aí é mostrar, ou procurar mostrar, que as esperanças de Israel no Messias, eles viriam da genealogia de Davi. Tanto a preocupação do cronista com os ofícios sacerdotais, como com o próprio rei, vão apontar também para o Messias como aquele que viria cumprir perfeitamente essas funções. Ou seja, Jesus Cristo, ele vai ser o rei e o sacerdote perfeito nesse aspecto. O cronista escreve para encorajar seus leitores ao novo recomeço do povo de Deus depois do exílio, pós-exílio. Cristo encoraja para que entremos juntamente com o seu povo na consumação da sua glória. Tá? Nós também como povo escolhido de Deus. Aí tem algumas coisas interessantes que a gente precisa tratar no livro. Primeiro, né? O livro de Crônicas, ele vai tratar de uma outra história, ou melhor, de uma outra versão da história da monarquia do povo judeu, povo judeu, tá? Eles já tinham à disposição o livro de Reis, e agora o autor de Crônicas, o cronista, ele vai trazer uma nova versão da história. E essa versão ela possui algumas características, né? Ela é conduzida por uma teologia de um período posterior. A teologia judaica pré-exílio, ela tem algumas características daquele tempo. A teologia judaica pós-exílio, ela vai ter algumas características diferenciadas por causa também dos eventos que ocorreram e que acabaram mudando a teologia judaica. Então, a história contada pelo cronista não é que é uma história diferente, mas ela é vista sob um prisma diferente. E por isso você vai ter ali algumas divergências em alguns momentos. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, né? A Septuaginta e algumas Bíblias católicas vai ter o nome do livro como Paralipômena, que quer dizer coisas omitidas, né? Omitidas, coisas que não foram registradas lá, que ele vai estar trazendo também. Claro, o cronista fala sobre algumas coisas que não estão no livro de Reis, mas também vai falar de muita coisa que ocorreu naquele período, tá? O cronista vai dar grande ênfase em Davi, e aí é interessante, não necessariamente como um grande líder militar. O livro de Samuel, né? Na verdade, ele vai trazer bastante essa ênfase de Davi como um grande líder militar. O livro de Crônicas, ele vai olhar Davi como um grande líder espiritual. Alguém que, se não construiu o templo, como não foi permitido, mas alguém que fez praticamente tudo que poderia ser feito antes da construção. Ele vai juntar todo o material, ele vai deixar pronta ali uma ordem de adoração, uma escala sacerdotal, a divisão de músicos, tudo, ele vai deixar toda a funcionalidade do templo pronta, tanto de material humano, mas também de material mesmo, material, para que quando o templo fosse construído. Então, o cronista ele percebe, ele dá atenção
a essa liderança espiritual de Davi, tá? O que no livro de Samuel se preocupa mais com a liderança militar, tá? Então, nesses primeiros capítulos, você tem algumas coisas interessantes. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 ao 10, é uma oração bastante conhecida, né, da gente, né? Vou pedir ao irmão que leia aí, não estou muito calado. 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. Então, quem achou pode ler, a gente dá um pouquinho. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que sejam comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. Perfeito, né? Veja que nessa oração de Jabes há algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro, né? Jabes, ele pede a bênção de Deus. Às vezes a gente tem a ideia, né, de que não somos merecedores. De fato, não somos, né? E com essa ideia em mente, às vezes a gente cria a mentalidade que, já que não somos merecedores, também não vamos pedir. Se Deus me der, me deu. Se Ele não me der, fica aí na vontade de Deus, né? Mas não é que eu seja merecedor da bênção, então eu não posso pedir. Não, Jabes, ele pede mesmo. Tá? E a Bíblia, de um modo geral, em vários momentos, ela nos ensina a pedir de fato a Deus, né? Jesus mesmo diz, pedir e dar-se-vos-á, né? Bater e abrir, buscar e achareis. Né? Trazendo a ideia de que, não, mesmo que você não seja merecedor das bênçãos de Deus, você também deve pedir a Deus para que Ele lhe abençoe e Ele vai fazer. Né? Dentro desse pedido, ele pede um alargamento das fronteiras, né? Fronteiras, o território, numa época em que a terra, ter a terra era muito valorizado. Hoje ainda é, obviamente, mas naquela época a terra era fonte de renda, era fonte de produção, era fonte de alimento. Então, a terra era fundamental. Então, quanto mais terra você tivesse, maior a sua capacidade de trabalho, mas também de lucro. E Jabes, ele não se apresenta como um personagem preguiçoso. Pelo contrário, ele pede a Deus que lhe abra mais oportunidades. Senhor, alargue minhas fronteiras, né? Expanda o meu território, aumente o meu trabalho, a minha oportunidade de trabalhar mesmo, mas também, juntamente com ela, os lucros que dela deveriam vir, né? Ele também pede que a presença de Deus, né, que o Senhor seja comigo, né? A tua mão seja comigo. Obviamente, ele entende que, além de ser abençoado por Deus, além de ter as suas oportunidades de trabalho aumentadas, nada disso adiantava se Deus não estivesse com ele. Então, ele pede também a Deus que a sua mão esteja com ele o tempo inteiro. Ele não queria só as bênçãos de Deus, ele queria o próprio Deus junto com ele. Então, esse pedido de Jabes, ele é importante como oração. Pedir as bênçãos de Deus, mas, sobretudo, pedir que Deus esteja com ele. Ele também pede, preserve-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Tá? No mundo que nós vivemos, né, o mal está aí a todo momento. Né? E somos afrontados, né, por ele em todas as circunstâncias. E nada mais justo do que pedir o livramento do mal. Tá? O Jabes também faz esse pedido. É uma oração simples, se você olhar
as coisas que são pedidas. Elas são coisas que nós pedimos todos os dias no nosso cotidiano, mas é uma oração muito poderosa, né? É uma oração forte, que esses ícones aí, esses tópicos, precisam também fazer parte da nossa vida. Não há uma oração que só pede a Deus a materialidade da coisa. Perceba que a oração também pede a materialidade, mas não só a materialidade. Porque hoje, às vezes, a gente vive uma dicotomia, né? A gente tem cristãos que vão, cristão entre aspas, né? Pessoas que vão atrás de Deus para ser abençoado, riqueza material, prosperidade, né? Toda sorte de bênçãos dessa terra, né? E do outro lado você vê pessoas que parecem olhar para esse tipo de pedido e meio que um olhar torto, né? Dizer assim, isso aí é um pedido muito mesquinho, muito egoísta, muito humano. A gente tem que pedir coisas espirituais e tal. Jabes, ele consegue fazer um equilíbrio disso. Ele pede a materialidade, mas pede a espiritualidade. Ele pede que Deus o abençoe, mas pede que Deus esteja também com ele. Tá? Então, ele consegue fazer um equilíbrio. É por isso que a oração de Jabes, até hoje, ela é bastante estudada pelas pessoas, né? E, de certa forma, repetida, né? Ok, passados os 10 primeiros capítulos de Crônicas... Ô pastor, só uma Oi. pergunta. A gente vê na oração de Jabes uma oração muito pequena, mas que foi atendida. Mas eu estava com curiosidade aqui. Os pais, eu não estou vendo aqui a genealogia de Jabes. Ele é filho de quem? Porque ele teve muita sabedoria em pedir, em buscar ao Senhor nesse aspecto. Mas aí eu não estava olhando aqui, mas eu não vi ainda assim a genealogia. Ele é filho de quem? Eu sei que é descendente de Judá, né? Mas aí eu não sei. Aí o senhor pode me explicar alguma coisa? Ele entra dentro da genealogia de Judá, como o irmão observou, né? O que o texto nos diz, dá a entender, obviamente não fica claro, que Judá seria filho de Cós, né? Porque ele diz assim, Cós gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Então, essa separação de versículos, ela não acontece no texto original. Então, dá-se a entender que Jabes seria, os irmãos de Jabes seriam esses aí, Anube, Zobeba, entendeu? Então, seriam esses aí, o que dá a entender. Né? Mas a gente não tem como cravar e dizer, olha, era isso aí. Como você disse, ele não fica muito claro, dizendo assim, olha, Jabes era filho de, tá? Mas dentro da genealogia, até porque o nome vem logo em seguida, dá-se a entender que Jabes seria o descendente de Cós. Se não diretamente, filho, né? Mas um descendente dentro da linhagem. O neto, o bisneto, enfim. Né? Seria mais ou menos isso aí. Ok? Pronto. Aí, o livro ele trata de uma maneira muito rápida a história de Saul, já nos seus momentos finais, né? Saul sendo derrotado pelos filisteus, sepultado, e já coloca a razão, né? Por causa dos seus pecados, tá? Entre eles ter consultado a pitonisa de Endor. E aí já passa a história de Davi. Veja que a preocupação do cronista com Davi é enorme. O livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, na verdade, ele vai tratar só, a partir do capítulo 10 até o capítulo 29, só de Davi. Vai falar um pouco de Salomão, mas é só Davi ali. Ou seja, quase 20 capítulos de um livro de 30 capítulos só falando da história de Davi. Depois, no 2 Crônicas, ele vai abordar Salomão também, vai ocupar um espaço, se não me engano, de 10 capítulos, e os outros capítulos vai falando dos outros, todos lá. Mas uma ênfase maior nesses 2 reis, e em especial em Davi. E aí a pergunta, né? Vamos tentar pensar um pouco a partir de tudo que já foi dito aqui, com relação às preocupações do cronista, os propósitos do cronista em escrever o livro, e tentar responder essa pergunta.
Por que que o cronista, ele omite deliberadamente o período que Davi fugiu de Saul, bem como também a época em que Davi reinou somente em Saul? E aí eu vou mais além. Além disso, por que que ele omite também deliberadamente o caso de Davi com Batseba, já que ele é um ponto importantíssimo da história? Bem como também, por que que o autor de Crônicas, isso tudo é a mesma resposta, tá? Por que que o autor do livro de Crônicas omite a história de Absalão, a história de Aminon? Por que que o autor do livro de Crônicas parece passar como a gente chama hoje em dia, passar pano, né, aos pecados de Davi e apresentar Davi quase que de uma figura perfeita? Por que que o livro de Crônicas ele tem essa preocupação? O que os irmãos acham? Pastor? Oi. Eu imagino que seja porque ele estava tentando mostrar Davi como um exemplo a ser seguido. Então seria conveniente, né, esconder esses trechos. Não sei. Perfeito, perfeito. Né? Davi, ele é apresentado como o rei ideal. Tá? Tanto é que há, de fato, uma preocupação enorme de colocar Davi quase como no modelo ideal a ser seguido. Né? De fato, vai incentivar ali o povo, né, como nação, a viver o modelo de Davi como rei e de conduta. Então, não é que ele negue o fato, tá? Mas a questão não é essa. Ele só não vê interessante de colocar dentro do seu composto histórico esses fatos, a partir do que ele deseja fazer ou apresentar a Davi para a nação. Só que ele apresenta o levantamento do censo. E aqui há um grande conflito entre duas teologias do povo judaico, uma teologia pré-exílica e uma teologia pós-exílica. Então, vamos fazer o seguinte, vou pedir que uma pessoa abra em 2 Samuel, capítulo 24, e leia aí, acho que só os 2 primeiros versículos é suficiente, tá? E uma outra pessoa vai abrir Crônicas, capítulo 21, e vai ler também os 2 primeiros versículos, que eu acho que também é o suficiente. Veja que vai ver uma diferença aí que é importante a gente observar. Tá? Primeiro, uma pessoa abre em 2 Samuel 24. Só o primeiro versículo, tá? Um de cada vez. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, É e 2 ele... Samuel, viu? Ah, é 2 Samuel, li errado. 2 Samuel. Outra pessoa que achar, pode ler. Eu estou procurando. É só o primeiro versículo? Mais uma vez, Pode ler. mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a... Pronto? Só aí, só o primeiro versículo. Agora, 1 Crônicas 21, também só o primeiro versículo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Pronto, perfeito. Há algum conflito entre essas duas versões? Eu acho que um coloca como se fosse um erro de Davi, e o outro coloca como se fosse uma punição de Deus ao povo. Bem, perfeito. Né? Mas quem foi que incitou Davi a fazer o censo?
Foi Deus ou foi Satanás? Em Crônicas, coloca que é Satanás. E Samuel? Também é Satanás. E Samuel? Não, e Samuel Também. é o Senhor. Não, não, não. Não. Tornou a ira do Senhor assentar-se contra o homem. Em Samuel é o Senhor. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel. E incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel. Em 2 Samuel. Mas aí diz assim, é porque segundo Samuel e ele incitou, ele aí está com letra minúscula, aí não é o Senhor, né? Pelo que eu Não, mas entendo. a letra que coloca é a gente, né? No texto original não tem maiúsculo e minúsculo. Quando ele coloca ele pode estar fazendo uma referência, se ele está colocando letra minúscula, ao ele de Crônicas, mas o autor de Samuel, o livro de Samuel foi escrito muitos anos antes de Crônicas, então não faz referência a ele. Pastor, eu posso. Tem um trecho aqui da minha Bíblia na parte de notas, que aparece tanto em Samuel quanto em Crônicas, que fala que isso foi algo relacionado ao orgulho de Davi. Perfeito. Essa é a causa, o motivo, né? A Bíblia diz que o Satanás nos tenta segundo a nossa própria concupiscência, né? E aí seria a concupiscência de Davi o orgulho. Tá? Então ele vai levar Davi a pecar através do orgulho. Mas a questão ainda que eu estou perguntando é quem incita Davi? É Deus ou é Satanás? Satanás. O que acontece aqui? Aqui é um confronto de teologias. Tá? A teologia hebraica antiga, ou mais anterior, ela entendia como ainda não tinha assim, uma revelação mais plena, né? De uma figura personificada do mal. Isso vai aparecer um pouco posterior dentro da cultura judaica, depois do exílio, tá? E eles entendiam que tudo que acontecia de bom e de ruim provinham de Deus, tá? Isso é uma cultura judaica anterior. Tanto é que você vai ter passagens como sou eu que crio o bem que faço o mal, né? Quando Isaías fala isso, tá? Então, dentro de uma cultura anterior, você tinha essa ideia de que Deus ele era o responsável direto, tanto pelo bem quanto pelo mal. Mas quando você tem o retorno do exílio, Israel passa a entender uma figura um pouco mais dicotomista. Ele passa a ter uma influência maior da cultura persa, e aí ele passa a ter também essa ideia de os persas acreditavam no Deus do bem e o Deus do mal. Tá? Para os judeus, eles vão fazer o seguinte, eles entendem que existe um Deus do bem e uma criatura, porque não poderia ter um outro Deus, tá? Deus é único, é monoteísmo. Então, você vai ter aí uma criatura que representa personificado o mal. Então, quando o autor de Crônicas ele escreve a ideia de que Satanás teria incitado Deus, ou teria incitado Davi, o que acontece aí? Ele está fazendo uma referência a uma teologia mais desenvolvida, tá? O que o autor do Reis não tinha na sua época. O que acontece é que a revelação ela é progressiva. Ela vai clareando até chegar em Cristo a revelação plena de Deus. Mas até ali, as coisas vão se abrindo com relação à revelação. Então, o autor de Reis, ele não tinha esse entendimento com relação a isso. O autor de Crônicas já tinha. O autor de Reis errou? Não. E aí é um ponto fundamental, tá? O que E o acontece autor aqui? de Reis é de Samuel. Samuel, autor de Samuel. O que acontece aqui? O autor de Samuel, ele vai falar sobre a visão que ele está tendo naquele momento. O autor de Crônicas uma visão mais completa. Acontece que Satanás incita a Davi
a fazer o censo, mas porque Deus permite que isso aconteça. Uma permissão de Deus é como se Deus tivesse retirado a sua proteção para que Davi pudesse ser tentado segundo o seu orgulho. Então, Samuel ele vai focar mais em Deus, né? Então, se Deus permitiu, entre aspas, né, vamos dizer assim, seria ele o culpado, tá? E já o livro de Crônicas ele vai focar mais em Satanás, porque Satanás é o agente que faz aquilo ali. Deus ele só permite que aquilo aconteça. Então, há essa diferença de teologias entre uma teologia deuteronomística e uma teologia do cronista. Tá? Mas não é uma confusão a ponto de a gente não perder um pouco de credibilidade, de maneira nenhuma. Tá? Ok, aí continua-se o livro, né? Você vai para o livro de 2 Crônicas, você tem a história de Salomão, e você tem também aí um dos textos mais lembrados do livro de Crônicas, 2 Crônicas 7:14. Oi. Essa ideia de ter 2 Crônicas é dentro daquela mesma linha, por o livro ser grande, aí divide, não é isso? Isso. O livro de Crônicas também seria um livro só, tá? Todos os livros do Antigo Testamento, que são divididos em livros, né? Primeiro, segundo, eles eram um livro só. A divisão ela vem por causa do tamanho do livro e não poder ser comportado em um rolo só, né? Seriam 2 rolos, então ficaria aí 2 livros, né? A única exceção aí é o livro de Salmos. É justamente o contrário. O livro de Salmos são 5 livros que compõem o livro de Salmos. Né? Já é o inverso, né? E a gente só chama um livro de Salmo, né? Interessante. Né? Nesse caso é diferente, né? A 2 Crônicas 7:14 diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o livro de Crônicas traz a ideia de que é nossa responsabilidade interceder por nossa nação. Em vez de ficar somente criticando, falando mal de políticos e outras pessoas que estejam em cargo de liderança, seja ele quem for, talvez a gente devesse buscar mais tempo em oração, né? Porque o texto diz, ó, se o meu povo, ele não está falando dos ímpios que estão ali, está falando do povo de Deus. Se o próprio povo de Deus fizer a sua parte, ou seja, buscar o Senhor, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então Deus vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a terra. Tá? A responsabilidade está na própria nação, ou nação dos crentes, nós. Né? Se queremos o melhor para o nosso país, é a gente que tem que buscar, orar, se converter esses nossos caminhos, se humilhar. Então, a gente tem que começar com a gente. Tá? E aí, o final do livro, ele termina com o decreto de Ciro para a volta do povo de Israel para o Israel, né? Jerusalém e Judá, né? A restabelecimento da nação, né? Esse decreto ele vai estar lá no final do livro e tem essa perspectiva também. E, curiosamente, é justamente como começa o livro de Esdras depois. Né? Então, eles têm essa ligação com esse final e o começo. O que dá a entender também que o autor do livro de Esdras seria o mesmo autor do livro de Crônicas. Tá? O Esdras seria uma continuidade do livro de Crônicas. Tá? Okay, mas tem algumas coisas interessantes que a gente precisa chamar a atenção no livro de Crônicas. O exílio babilônico, ele trouxe para a nação de Israel uma crise de fé sem tamanho. Né? A nação de Israel entendia que eles adoravam, que o Deus de Israel seria o Deus verdadeiro. Né? Ele não pode nem dizer assim, adorava, né? Porque
a nação de Israel, por vezes, se voltava muito para a idolatria e sincretismo religioso. Então fica meio complicado a gente dizer assim, eles adoravam, né? Mas o Deus de Israel seria um Deus, o único Deus, e um Deus que fez promessas à nação, que eles entendiam que eram incondicionais, elas jamais seriam abandonados, né? ou anulados. Então, o exílio levou a nação de Israel à sua maior crise de fé, levando inclusive a algumas mudanças consideráveis. Então, com a deportação, o povo ele perdeu aquela ideia que eles tinham de nação, a sua cidadania, seu pensamento religioso, baseado naquela concepção de que, independente do que eles fizessem, eles eram o povo eleito e Deus iria sempre abençoar eles. Eles tinham esse entendimento. Olha, eu sou o eleito de Deus, independente do que venha acontecer, a nação será abençoada e jamais a gente vai ser derrotado completamente. Então, algumas perguntas fizeram-se, ou foram feitas naquele momento. Primeiro, a terra era sinal com sinal concreto, né, da bênção de Deus sobre o povo. Quer dizer, a terra havia sido prometida por Deus. A Abraão, a Isaac, a Jacó, olha, a tua descendência vai habitar ali. Mas agora eles não estavam mais na sua terra. A terra não era uma dádiva de Deus, era uma dádiva de Yahvé. E agora, cadê essa terra onde está? O rei da linhagem davídica, né, era o mediador da bênção e garantia a unidade do povo como sendo seu representante junto a Deus. A linhagem de Davi não seria eterna? Deus não havia dito que sempre haveria um rei da linhagem de Davi? E agora? A nação não tem mais rei. Será que Deus descumpriu a sua promessa? O templo é o local onde habitava o nome de Deus. Como é que o templo pode ser destruído? Onde estava Deus que não viu a destruição do seu próprio templo? A própria fé, que era uma herança que vinha lá dos patriarcas, lá de Abraão, né? Ela fica um pouco abalada porque parece que o deus babilônico, Marduk, ele venceu a batalha. Seria Yahvé um deus mais fraco, inferior a Marduk? Né? Então, tudo isso aí começa a entrar dentro do imaginário do povo judeu. E aquilo passa, o povo passa a procurar resposta a essas coisas. Então, parte disso aí você vai ver no livro de Salmos, os próprios profetas pós-exílicos, mostrando que não, Deus foi justo em ter castigado. Não é que Deus ele perdeu para um Deus superior, não. Deus permitiu que todas as coisas acontecessem por causa do pecado da nação. O livro de Crônicas ele procura responder isso aí. Aliás, o próprio livro de Reis já respondia isso. Tá? Foram por causa dos pecados do povo que Deus abandonou o seu povo. Da mesma forma, o livro de Crônicas traz essa ideia. Não basta levantar a mão e aceitar Cristo como Salvador. Tem que andar como ele andou. Tem que seguir suas pisadas. Isso é um crente de verdade. Né? Ser abençoado por Deus, tem que andar de acordo com o que ele ordena. Independente de você dizer assim, mas eu sou filho de Deus. Sim, mas Deus vai abençoar aqueles que andam segundo a sua vontade. E aí, o livro de Esdras e Neemias, eles também eram um livro único, tá? E aí ele foi dividido. Nesse caso aí, não por causa do tamanho, até porque são dois livros pequenos, mas muito mais por causa do conteúdo, né? Você, quando pega o livro de Esdras, você tem um livro mais fechadinho ali, o livro de Neemias parece ser um outro livro. Mas, na verdade, tratava-se de um único livro só, Esdras e Neemias. Tá? Autor desconhecido, novamente, possivelmente Esdras, seria o próprio cronista, ainda estamos na história cronista, tá?
a data 430 a 400 a.C., propósito incentivar aqueles que haviam regressado à Terra Prometida a continuar o trabalho de Zorobabel, Esdras e Neemias, que eles haviam iniciado. Né? Então, esse livro ele vai tentar continuar incentivando o povo. Perceba que essa ideia de incentivo à nação é muito forte no período pós-exílio, tá? Justamente porque a nação ela sofre esse impacto muito forte por conta do exílio, e agora eles estão recomeçando como nação. Verdades fundamentais. Deus apoiou e abençoou Zorobabel, Esdras e Neemias no trabalho de incrementar a restauração depois do exílio. Quando o ânimo do povo esfriou, Esdras e Neemias se levantaram, fornecendo liderança fiel. O templo de Jerusalém eram fundamentais para que Deus abençoasse o povo. E para receber a bênção de Deus, o povo deve ser conduzido pelo arrependimento e santidade. Então, tudo isso aí fica umas verdades fundamentais no livro. Como é que Cristo se apresenta em Esdras e Neemias? Zorobabel, como descendente da linhagem de Davi, vai começar a restauração de Jerusalém. Porém, havia muito trabalho para ser feito ainda. E o Messias ele vai completar isso posteriormente. E aí, não sobre um aspecto de reconstrução material, e talvez fosse a ideia do povo judeu daquela época, mas uma reconstrução espiritual. O Messias ele vem para restaurar a sua nação, o seu povo por completo. O enfoque na reconstrução, sobretudo do templo, aponta para Cristo como aquele que purificou o templo. Lembra que Cristo vai purificar o templo mais para frente, né? Instituindo agora a igreja como o templo vivo de Deus. Mais uma vez, sai da materialidade e entra na parte mais espiritual. As reformas promulgadas por Esdras e Neemias apontam para uma nova aliança através do sangue de Cristo. Tá? Aí você tem alguns temas principais no livro de Esdras. No começo do livro de Esdras, ele vai tratar 5 primeiros capítulos, 4 primeiros capítulos, da reconstrução do templo. Tá? Então, dentro dessa reconstrução, a reconstrução não vai ser fácil. Você vai ter muitas lutas entre os judeus, os povos vizinhos, que eram contrários a essa reconstrução. E aí você vai ter alguns embargos, lutas, vitórias, derrotas. Uma hora o povo pode construir, ele começa a construir. Uma hora é mandado uma ordem do rei. E aí a reconstrução para, eles ficam com a construção embargada. E assim vai essa luta até que o templo consiga ser plenamente reconstruído. E aí, como é apresentado no capítulo 3, versículo 13, há um misto de alegria e choro, né? Porque os mais idosos ali presentes viram o primeiro templo antes de ele ser destruído pelos babilônios. E aí eles, fazendo uma comparação entre os dois templos, eles percebem que o templo reconstruído era muito inferior em glória ao primeiro templo. E aí eles ficam decepcionados. Agora, quem não viu o primeiro templo e estava todo nessa batalha de construção do templo, do primeiro templo, do segundo templo, saiu dali feliz, porque de fato o templo foi reconstruído, apesar de todas as lutas que eles haviam travado para a construção dele, né? E aí também os inimigos das obras, né, continuam fazendo as suas, tentando embargar, desanimar o povo, e aí vai surgir 2 profetas que você vai encontrar na literatura deles, os profetas menores, que é Ageu e Zacarias. São profetas pós-exílicos que vão focar a sua obra profética, né, em incentivar o povo a reconstruir o templo. Ageu, por exemplo, ele chega a dizer que o povo estava trabalhando em outras coisas e não conseguia obter resultado. Por quê? O que era para ser principal na vida deles, que era o templo, eles estavam deixando em segundo plano as suas coisas do cotidiano. O que nos faz um perfeito paralelo a muitas vezes a realidade que a gente vive hoje. As pessoas
muitas vezes na igreja se interessa pelas suas próprias coisas, por suas próprias vidas, e lá em segundo, décimo plano, é que você pensa ali no trabalho da igreja, uma construção, alguma coisa e tal, e aquilo fica em segundo plano, né? O que a Ageu vai dizer é pregar justamente o contrário, né? As coisas de Deus devem vir em primeiro lugar, depois as coisas da vida, tá? O que muitas vezes não é o que a gente pratica ultimamente, tá? Aí depois que você tem essa reconstrução, Éden aparece na história a partir do capítulo 6, tá? Há um decreto da parte do rei Dário e de reconstrução do templo, reconstrução da cidade e tal, e reconstrução do culto, de um modo geral. Eles pedem para eles ir até Jerusalém para, como sacerdote, né, para poder restaurar isso como nação. É interessante que Esdras fica naquele impasse, né? Ele vai fazer uma grande viagem com o povo, mas vai sem escolta nenhuma, né? Ele vai pensando, poxa, se eu pedir uma escolta, eles vão dizer, aí o Deus dele não é tão bom assim não, né? Não tem nem a capacidade de proteger seu povo, né? Se eu não pedir, eu posso estar incorrendo numa desnecessário, um perigo desnecessário, né? E aí eles ficam meio naquele conflito, diz, não, não vou pedir não, ele está nas mãos de Deus, ele vai. Mas quando ele chega para começar a se colocar à disposição de Deus, ele se prepara, e é isso que é importante, a preparação de Esdras como um líder. Abra aí no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, e aí alguém que achou pode ler, por gentileza. Esdras 7, Porque versículo 10. Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Perfeito. O objetivo de Esdras, ou a função que Esdras foi chamado, é para poder ensinar a Israel a... Note aí o termo Israel, tá? Mas estamos falando só sobre Judá e Benjamim. Levar a nação de Israel, recém-voltada do exílio, a adorar o Senhor segundo os estatutos e os juízos de Deus. Só que antes de fazer isso, ele toma alguns passos anteriores. Primeiro, ele vai buscar ao Senhor, ou buscar a lei do Senhor. Antes de ensinar o povo, ele primeiro vai aprender. Tá? Isso é importante dentro da igreja, tá? Às vezes a gente já quer ir para o último passo, né? Chegar lá e fazer. Não, primeiro tem a preparação. Vamos buscar, vamos aprender, vamos entender aquilo ali, buscar a lei de modo geral. Depois que a gente aprendeu o que Deus tem para as nossas vidas, aí vem o segundo passo. Agora eu vou cumprir. Não basta só o conhecimento teórico. Eu tenho que também executar na prática. Eu vou buscar a lei de Deus, busquei. Agora eu vou cumprir na minha vida. Aí depois que eu fiz isso, agora sim eu tenho o direito, o poder de ensinar com autoridade. Porque se eu faço diferente daquilo que eu ensino, não tem valor algum a minha palavra. Então, eu preciso primeiro buscar, cumprir e ensinar. Esse é o modelo de líder cristão. Tá? O líder cristão não é aquele só que fala o que é verdadeiro, e prega o que é verdadeiro, as pessoas sigam aquilo ali porque ele está dizendo o que é. Não. Ele vai buscar a lei, a cumprir, para depois poder ensinar. Tá? Mas também temos a liderança de Neemias. Isso daí vai ser uma questão certa na prova, viu, minha gente? Tô ligada. Fiz a prova ainda. Nem fiz. Eu já não vou fazer mais essa questão. Ó. Ou será que não, né? Agora você me botou numa situação difícil, né? Se eu fizer, aí. Se eu não fizer. Não, só brincando. Estão chamando a atenção aí a importância da questão do líder, né? Não, velho, eu não fiz a prova ainda não. Tá sendo preparada ainda, tá?
Esse é o exemplo de liderança de Esdras, né? E agora o exemplo de liderança de Neemias, né? Segundo a fonte que está aí embaixo, no slide, né? Ele coloca aí Neemias como uma liderança eficaz. Capítulo 2, versículos 1 a 8. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Você não está doente. Isso tem de ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo. Lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e seus portões foram queimados? Perceba como o Neemias ele tem tato para conversar com o rei. Ele não é aquela pessoa ignorante, broca, não. Ele sabe como. Ele não está falando com qualquer um. Ele está falando com o rei da maior potência do momento, naquela época, que era o Império Persa. O rei ele tinha o poder de fazer cumprir ou não, de matar ou colocar em vida. Então, Neemias, sabendo disso, vai conversar com o rei, mas de uma maneira bem delicada. Tá? Trazer o rei primeiro, né? Essa ideia de que de tocar o coração dele. Olha a cidade dos meus pais, né? Minha genealogia, meu povo, tal. E aí tentar sensibilizar de alguma forma o rei. Versículo 4. O rei me disse: o que, que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Veja aqui, ele, todo momento, Neemias, ele tem essa comunhão com Deus, né? Ele sempre volta essa ideia de comunhão com Deus. As orações de Neemias são orações rápidas, né? São coisas assim, da mente dele. Ele não se ajoelhou na frente do rei, levantou as mãos e orou. Não. A mente dele orou de uma maneira rápida e instantânea, porque ele já tinha uma comunhão com Deus plena. Versículo 5. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu os reconstrua. Ele compartilhou com o rei aquilo que ele tinha como objetivo, como era o seu sonho. Tá? Versículo 7. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governantes da região, do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade, e para a casa que deverei me alojar. Veja, Neemias não chega lá por acaso e começa a ter ideias do momento. Não. Pelo que Neemias falou, ele já tinha tudo em mente aí. Ele já tinha tudo preparado dentro do seu coração do que ele iria dizer ao rei. Ele não chega lá por acaso e chega falando, não. Não. Ele já traz aquilo ali no seu coração. Então, ele diz: olha, eu estou precisando disso, os materiais que eu vou utilizar é esse, eu preciso que o rei faça isso, isso, isso. Aí chega uma coisa pronta. E aí, ele consegue o favor do rei com relação àquilo que ele estava planejando. Também teve a própria aprovação do rei com relação a isso. Tá? Sim, dá uma saída aqui. Apareceu aí? Não, né? Apareceu ainda não. Botaram não, porque ele deu uma saída aqui. Pronto. Então, o que a gente pode tirar? Quer dizer, uma das coisas, né, que a gente pode tirar, não só do Neemias, mas da história cronista, né? Ela termina agora aqui em Neemias.
o que acontece aqui, né? Você percebe que há uma transferência do iavismo para o judaísmo. Você sai de uma fé, de uma teologia antes do exílio para uma teologia pós-exílio. E você começa a construir algumas coisas a mais, né? Há uma evolução na teologia judaica. Então, é a partir do exílio que a fé judaica ela passa por algumas mudanças. Vamos entender mudanças no sentido de aperfeiçoamento, crescimento, tá? Na compreensão, uma revelação cada vez mais clarificada, né? Clareada para o período posterior. Então, é a partir do pós-exílio que a fé judaica ela passa por essas mudanças em seu pensar teológico. Algumas questões elas também começam a ser levantadas a partir daí. Por exemplo, há uma teologia do bem e do mal. Se antes só existia uma causa, né? Ele falou, né? Deus era a causa do bem e do mal. Agora você tem um aspecto do mal ali, né? O que vai ocasionar a existência não só de Satanás, como demônios. E aí também você vai ter a presença de anjos e demônios com maior intensidade. Tá? Não é que não existisse anjos anteriormente. Você tem lá no começo de Gênesis aparecimento de anjos, de juízes também. Mas isso vai ganhar mais notoriedade pós-exílio. E principalmente demônios. Demônios você não vai ver. Eu não tenho recordação, no seu caso de Saul, né? O espírito mal da parte de Deus e tal, possivelmente um demônio. Mas agora você vai ter mais essa ideia, né? Não só isso, agora o judeu ele passa a ter uma compreensão de vida pós-morte. Até ali, você não tem na teologia judaica anterior essa ideia de recompensa ou castigo final, céu e inferno, ressurreição. Só vai aparecer no final do Antigo Testamento, dentro do judaísmo. No judaísmo antigo, né, ou no iavismo, isso não aparece, vai aparecer posterior. Além de que o sacerdote ele toma uma função muito mais importante. O sacerdote, na época dos reis, ele praticamente não aparece. Agora, na história cronista, ou melhor, depois do exílio, a ideia dos sacerdotes aparece com muito mais evidência, também levando a prática daqueles rituais como o Shabat, o jejum, circuncisão, festa, com muito mais evidência, com muito mais atenção. Tá? Então, dessa forma, nós podemos dizer que a religião do pós-exílio, ela passa a se tornar, ou pelo menos começa a se tornar a partir dali, o judaísmo como a gente vai ter nos tempos de Jesus. Tá? Então, inclusive, se fala que ainda seria o pai dos fariseus e tal, nesse sentido, tá? Obviamente que não, isso não é uma referência perfeita, né? Mas o judaísmo ele vai começar a partir daí, a partir de Esdras, né? O judaísmo como a mentalidade do povo, como religião do povo de Israel, quando Jesus vai chegar, ele já tinha essa mentalidade mais ou menos trabalhada. Tá bom? Aí o último livro, dos livros históricos, né, para a gente encerrar por hoje. Antes de você entrar aí no livro de Esther, nessa história de Neemias, o que me chama muita atenção é que Neemias passou por muitas dificuldades, né, para conseguir tudo que ele queria ali, mesmo sendo ajudado por Deus e tudo que ele consegue vencer. Isso nos mostra que mesmo nós, como cristãos, estando com Deus, nós estamos com Deus, mas isso não quer dizer que não estamos isentos das dificuldades. Neemias teve todas as dificuldades para conquistar os vários inimigos ali, mas ele conseguiu vencer todas elas. Então, assim como Neemias venceu, nós passamos por algumas provações como ser humano, mas também essas provações nos ajudam a crescer com isso, não é verdade?
A gente pode pensar nesse sentido aí na vida de Neemias. Eu gosto muito de Neemias, eu acho ele, assim, uma pessoa perseverante. Apesar das dificuldades, ele não se abate, ele se prepara, ele leva o povo a estar ali sempre forte. Enquanto um estava na vigia, o outro estava trabalhando. E o crente deve ser assim, sempre vigilante. Perfeito, né? E uma pessoa focada, né? Você vê que a todo momento os inimigos da nação de Israel, eles tentam tirar o foco do inimigo da obra, né? E ele sempre dizendo, né? Eu tenho uma grande obra para fazer, não tenho tempo para essas coisas, não. Então, estou focado naquilo ali. Né? E os resultados foram bastante positivos. Tá? Livro de Esther, autoria também desconhecida, como é grande característica do livro do Antigo Testamento, só que também, como também é característica, sempre existe um que a gente diz, possivelmente foi esse o autor. Nesse caso, o livro de Esther possivelmente teria sido o próprio Mordecai, o autor do livro. Tá? Porque fazem algumas referências, ou se faz algumas referências com relação à escrita de Mordecai dentro do livro, não necessariamente que ele teria escrito o próprio livro. Tá? A data 460 a 350 a.C. Propósito: estabelecer a festa de Purim. Lembre, festa de Purim não é uma festa do período pré-exílico, é uma festa que vai surgir no pós-exílio, junto com a outra festa que a gente já falou também, que é a festa das luzes, também chamada Hanukkah. Então, o propósito de Esther é estabelecer a festa de Purim como um lembrete para que permanecesse fiéis a Deus, mesmo quando estivesse no período de opressão. Então, a festa de Purim, ela traz essa lembrança para o povo de Israel. Verdades fundamentais: por vezes o povo de Deus sofrerá intensamente nas mãos dos inimigos de Deus, tá? Como eu também falou aí agora há pouco, né? Às vezes, independente de ser, estivermos trabalhando, fazendo a vontade de Deus, às vezes a gente vai sofrer, às vezes não, quase sempre, ou sempre, vamos sofrer perseguições. Então, o povo de Deus ele pode sofrer intensamente as mãos dos inimigos de Deus, mas o Senhor vai derrotar aqueles que oprimem o seu povo e vai tirar o seu povo desse estado de humilhação e o exaltará. O povo de Deus deve celebrar com fidelidade as maravilhas do livramento de Deus, que Deus operou no passado, a fim de ter ânimo para enfrentar as provações do presente. A ideia de trazer à lembrança aquilo que Deus fez por nós anteriormente vai nos ajudar a nossa caminhada hoje, né? Quero trazer à lembrança aquilo que me traz a esperança, né? Como é que Cristo se apresenta no livro de Esther? A história de Esther, ela vai apontar para a perseguição do povo judeu. Então, ela traz a ideia de humilhação, ou seja, humilhação de Cristo, né? Enquanto esteve ao dispor dos seus adversários. Assim como o povo judeu, ele sofreu nas mãos de Amã. Mas também, da mesma forma como o povo judeu foi exaltado por Deus, o Cristo também, mesmo sofrendo as humilhações, também ressuscitaria e seria exaltado também por Deus. Também podemos perceber a questão da perseguição do povo de Deus como característica dos verdadeiros cristãos em nossos dias, que também são perseguidos por causa da sua fé. Um cristão verdadeiro, ele sofre perseguição de alguma forma, seja ela em países como o nosso, que existe uma certa liberdade religiosa, nós sofremos uma espécie de perseguição, que já era um pouco mais velada, mas também há países que a perseguição é mais intensa, alguns cristãos chegam mesmo a pagarem por suas próprias vidas. Tá? Assim como Deus age de maneira silenciosa e providencial na vida do seu povo, Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias, embora não possamos vê-lo fisicamente. Então, a história de Esther é interessante porque o nome de Deus não é apresentado, Deus não é falado sobre Deus, não é falado diretamente na história, mas por toda a história se percebe a ação de Deus providencial, ajudando o povo judeu a vencer aquela dificuldade. Tá? Então,
uma questão importante a tratar no livro de Esther, a questão da providência silenciosa de Deus. O livro em nenhum momento trata do nome de Deus, mas de maneira alguma se esquece da providência de Deus por trás de toda a história. E ele faz isso através de 3 lições práticas. E embora nós não vejamos, ou muitas vezes não percebamos, Deus está trabalhando em silêncio em favor do seu povo. Às vezes a gente não está, ele está perguntando, onde está Deus, que não está vendo isso, onde está Deus? Mas Deus está trabalhando, mesmo que a gente não se aperceba disso claramente. O silêncio de Deus não implica a ausência, pelo contrário, nos estimula a fé. Como está lá escrito em Hebreus, a fé é o fundamento das coisas que não se veem. Se a todo momento nós víssemos a Deus agir e fosse claro e perceptível isso, a nossa fé ela seria muito limitada. Né? Então, eu preciso ver Deus ou ver a ação de Deus para acreditar. Isso não é fé. Fé é crer naquilo que não se vê. Isso também fica claro no livro de Esther. Por fim, podemos perceber que, embora o cenário se configure muitas vezes extremamente desafiador, Deus está trabalhando na história do seu povo. Independente do cenário que nós estejamos vivendo nesse momento, ou em qualquer momento da história, podemos ter a certeza que Deus está trabalhando mesmo em meio a todas as dificuldades. Então, essa é a ideia básica do livro de Esther. Tá bom? Nesse último slide, eu só coloquei aí para os irmãos depois que tiverem curiosidade, observarem aí as adições apócrifas que você vai ter no livro de Esther, tá? A versão do livro de Esther que nós, evangélicos, temos é a versão hebraica, e a Igreja Católica ela utiliza a versão grega, e a versão grega ela possui alguns acréscimos, são justamente esses acréscimos aí, tá? Se o livro de Esther ele tem como característica literária ser uma novela, tá? Entenda, novela não quer dizer que não seja um fato histórico, mas é o estilo literário de se contar a história, é uma novela. No livro de Esther grego, a novela fica muito mais novela mesmo. Mais fantasioso, vamos dizer assim, tá? Então, é só por uma questão de curiosidade. Ok. Dúvidas, perguntas, angústias, coisas semelhantes a essa. Fala agora o caso para sempre. Tá? Lembrando que... A gente só quer saber, assim, na próxima aula já vai começar os livros poéticos, né? Aí, porque terminou agora os livros históricos. Mas a gente está tendo o costume de ter uma revisão, mas é muita coisa. E nós temos todas as aulas. Eu acho que eu não vejo a necessidade, particularmente, da gente ter um momento de revisão, gente. A gente pode assistir às aulas, estão gravadas, estão lá. Mas se for o desejo da maioria que a gente tenha a revisão, a gente tem. Mas se não, a gente parte para iniciar e a gente faria a prova no outro final de semana. Amanhã não, lógico que não. Até porque nem estamos preparados totalmente para isso. Mas o que é que vocês me dizem? Alguém gostaria de se pronunciar? É necessário realmente uma revisão, apesar de termos os vídeos todos lá? Eu concordo com a senhora, irmã velha. Se a gente tem à disposição em qualquer hora todo o assunto, acho que não há necessidade de revisão. Ok. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Se não, é porque eu vou entender que todo mundo está concordando comigo. Lene está achando que é necessário ter a revisão. Temos aqui, então, duas propostas. A proposta de não ter e a proposta de ter. Então, está aqui 2-0. Eu também. Alexandra, você acha o quê mesmo?
Eu também, a favor do que eu e Jonatas estamos dizendo, a favor de... eu não acho necessidade. Revisão. Você quer que Revisão. revisando. Uhum. Olha, nós temos tendo aqui, praticamente está ganhando, não ter, viu? Porque a maioria se cala, então se cala, a gente vai pela ideia de que tanto faz. Ô, irmã, Sim. essa revisão é justamente o pastor vai falar o que ele já falou. E se está em todas as aulas, está gravado, então aqueles que quiserem, se esforcem um pouco mais e assistam às aulas mais uma vez. Eu acho que seria isso aí. Exato. Porque a minha preocupação, irmãos, é que o curso não se alongue tanto, entende? Para que os irmãos não se cansem. Porque a nossa proposta inicial é que fosse 9 meses. E eu acredito que não vai dar para ser em 9 meses. Talvez já temos que prolongar um pouquinho mais. E se a gente for parar toda vez que terminar uma aula para revisão, isso se estende mais ainda. Então, eu acredito que a gente já está lá gravado, é só ir buscar. Eu também daria outra sugestão. Aqueles que tiverem alguma dúvida, faça a pergunta daquilo que você tem dúvida, e aí eu acredito que o pastor, até num dia presencial que ele estiver na nossa igreja, pode tirar essa dúvida, se alguém tiver alguma dúvida assim, em relação a essa revisão, né? Porque todas essas revisões, o pastor sempre pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? E às vezes se passa despercebido. Então. Até tem meu número do WhatsApp aí no grupo, né? Se o irmão quiser, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que é à disposição, né? Pronto. Então, pelo que eu percebo, a gente não vai manter a revisão, porque a grande maioria não se pronunciou com relação a isso. Então, a gente dá continuidade, a gente começa com os livros poéticos na próxima aula, mas a gente, essa semana, vai dar uma revisão, nós individualmente, lendo. Eu mesma já assisti a aula de sábado 2 vezes. Particularmente, eu já assisti a aula do sábado passado 2 vezes. E já percebi a necessidade da gente ter microfone para quem vai falar, porque a gente não escuta a fala dos irmãos quando é presencial. Uma das coisas que a gente vai corrigir quando for um momento presencial é de ter um microfone para aquele irmão que vai falar. E aí, essa semana, a gente assiste às aulas e o pastor elabora a prova, manda, e a gente faz a nossa prova dos livros históricos no primeiro domingo de junho. Primeiro domingo de junho, que será dia 6, certo? E lembram que eu falei que a gente pode recuperar a nota e aqueles que não fizeram a prova pode fazer. Agora, para isso, o pastor só vai elaborar essa prova se os irmãos colocarem no meu WhatsApp particular. Vocês têm o meu número, que é só ir lá no grupo que vocês descobrem o número da gente, quem não tiver, e manda dizendo, eu quero a prova, eu preciso da prova, e diz qual é o módulo que você quer, e aí a gente vai fazer essa prova no domingo, a gente marca, a gente combina, tá certo? Depois, com vocês, essa outra prova para recuperar essas notas, essas 3 que passaram. Aliás, as duas primeiras que passaram, tá certo? Para não acumular com essa agora de imediato. Essa agora de imediato a gente vai fazer um esforçozinho e vamos estar lá aqueles que querem fazer, que não é obrigado ninguém fazer prova. O importante é que a gente esteja aprendendo. A questão da prova é que quem tem interesse no certificado, certo? E é uma forma de nos levar a estudar um pouquinho mais, certo? Pronto, então, a gente fica assim, no próximo sábado a gente já inicia com os livros poéticos e no dia 6 é a nossa prova. Vamos encerrar orando e eu vou pedir à irmã Renata, que essa semana fez idade nova, que ore conosco
agradecendo a Deus pela É o lição. meu presente, né? É. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse estudo maravilhoso, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra, que possamos ter sede mais ainda, ó Deus, de conhecer a Ti através da Bíblia, ó Pai, que possamos não só ter o conhecimento, mas colocar em prática nas nossas vidas, para que muitas pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. Abençoa o pastor Abel, ó Deus, no seu ministério, ó Deus, que o Senhor possa capacitar o teu servo, ó Deus, orientar naquilo que for preciso, ó Deus, para o crescimento do teu reino, Pai. E abençoa todos os irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus. Um bom Boa restante de tarde a sábado. todos. Obrigada. Tchau, tchau.